Buenas, que tal? Eu me chamo Miraboa e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a tentativa de proibição por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a Universidade de Harvard quanto à matrícula de alunos estrangeiros, inclusive quanto à conclusão do curso por parte de alunos estrangeiros. Essa decisão já foi derrubada pela Suprema Corte dos Estados Unidos, mas o vídeo de hoje tem a intenção de mostrar como isso se relaciona com a forma como os Estados Unidos construíram a visão de sua inserção sobre o mundo. Para esse vídeo, eu vou fazer uso do livro A Ordem Mundial, de Henry Kissinger. O Kissinger, ele foi um diplomata e um acadêmico muito importante nos Estados Unidos, chegou a ser secretário de Estado no governo Nixon, desempenhou um papel muito importante nas relações dos Estados Unidos com diversos países do mundo durante diversas crises, e inclusive no auge dos seus 100 anos, durante a Guerra da Ucrânia, chegou a visitar a China e ter uma reunião com o Xi Jinping para tratar da crise em questão. Agora, ele já deixou a vida terrena. De acordo com Kissinger, os Estados Unidos ele surge como uma colônia de protestantes calvinistas que saem do Reino Unido por conta da perseguição religiosa em busca de uma nova terra. Ao chegar na América do Norte, eles decidem construir ali uma sociedade ideal de acordo com a sua visão religiosa. A ideia seria construir um mundo exemplar, isolado do resto do mundo, para que pudessem pôr em prática a sua fé e os seus princípios morais na construção dessa nova sociedade. Seria como uma cidade no topo da colina que todos poderiam admirar. Aí nasce uma das correntes de pensamento de inserção estadunidense no mundo, o isolacionismo, que Trump vem reproduzindo em vários setores, a economia é um grande exemplo, e que se relaciona com essa proibição em relação aos estrangeiros de frequentarem Harvard, e se relaciona também com a negação à entrada de imigrantes nos Estados Unidos. Com o tempo, se desenvolve também uma outra visão com relação à atuação dos Estados Unidos em relação ao mundo, que é a ideia de que, certo, nós vamos construir essa sociedade ideal, porém, por ela ser ideal e baseada na fé e na vontade de Deus, nós temos então, no caso os Estados Unidos, a responsabilidade de levar esse modelo de sociedade para o resto do mundo. E aí começa uma corrente de pensamento de inserção mais intervencionista dos Estados Unidos. Ou seja, eles precisariam intervir nos demais estados para aplicar aos poucos o seu modelo de sociedade, que seria o modelo certo de acordo com a sua fé. Até os anos da Segunda Guerra Mundial, ali entre 39 e 45, os Estados Unidos ele vive uma oscilação entre isolacionismo e intervencionismo pontual. Em situações como, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele sai do seu isolacionismo, intervém na Guerra da Europa e rapidamente se fecha novamente, com uma tentativa por parte do presidente da época, o Woodrow Wilson, de criar a Liga das Nações, enfim, mas que não foi levada adiante por parte dos congressistas estadunidenses, fazendo com que os Estados Unidos não fizessem parte da iniciativa do Woodrow Wilson. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele entra e já mais para o final começa a perceber a possibilidade de se firmar como a liderança mundial. E aí ganha força essa ideia de levar o modelo estadunidense para todo o mundo. E aí começa a criação daquilo que viria a ser a nova ordem mundial no pós-Segunda Guerra Mundial, com o sistema de Bretton Woods, a criação de várias organizações internacionais, do Banco Mundial de Desenvolvimento, o GATT, que depois viraria a OMC, a própria Organização das Nações Unidas, cuja criação foi muito centrada nos Estados Unidos, tanto que o quartel-general da ONU, a sede da Assembleia Geral, fica em Nova York. Então, os Estados Unidos ele assume uma postura de liderança na construção do mundo pós-Guerra Fria. A partir daí, o papel dos Estados Unidos ele se torna muito mais de interventor e de moldador do mundo ao seu modo, conforme esse desenvolvimento da doutrina inicial da inserção internacional dos Estados Unidos. O que Trump faz, a meu ver, é uma retomada de alguns princípios isolacionistas lá do passado. A ideia de fechar os Estados Unidos e a sociedade estadunidense para que eles possam se firmar em seus ideais e viver de acordo com os seus princípios. Na época, antigamente seria a sua fé, hoje em dia com as suas tradições, com os seus costumes, separados do mundo. Ele retoma esse pensamento que estava adormecido desde a Segunda Guerra Mundial, e a sua inserção internacional, ela deixa um pouco o discurso moralista que ganha força lá na Primeira Guerra Mundial com Woodrow Wilson e que é levantado para a construção
da ordem pós-Segunda Guerra Mundial e retoma um princípio de atuação internacional que não for a parte isolacionista, que for a parte de intervenção, vai seguir preceitos realistas, de acordo com mais ou menos o que foi feito por Theodore Roosevelt, um presidente Theodore Roosevelt, que talvez muitos de vocês conheçam lá do filme Uma Noite no Museu. Muita gente ainda tem ele como uma figura inspiradora dentro da sociedade estadunidense. Ele agia de maneira muito realista, com base em interesses e balança de poder no meio internacional. E, a meu ver, Trump tem nisso uma inspiração para hoje a inserção internacional dos Estados Unidos.